Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 20 de outubro. Amanhã começa a abafada no bairro popular onde Gerluce mora, e o ar pesado parece refletir o peso que ela sente no coração. Há dias, ela observa a filha Joelle mais calada, arredia, com o olhar perdido. Algo na menina a inquieta. Enquanto prepara o café, os pensamentos se atropelam. Será que... murmura para si, incapaz de completar a frase. O medo de reviver o próprio passado a paralisa. Gerluce demonstra preocupação com a possibilidade de Joelle estar grávida, e tenta encontrar coragem para conversar com a filha sem parecer invasiva. Na rua, Viviane surge sorridente, como sempre. Amiga fiel, ela conhece as dores e as lutas de Gerluce desde os tempos de juventude. Ao notar o semblante abatido da amiga, Viviane pergunta com doçura: "O que foi, mulher?" Tá com cara de quem viu o fantasma do passado. Gerluce suspira, cansada. É a Joelle. Vivi, ando com um pressentimento ruim. Viviane se aproxima, segura a mão dela e responde: "A gente vai enfrentar isso juntas, como sempre. Não esquece que eu tô do seu lado pra tudo." O gesto simples reconforta Gerluce, lembrando-a da força da amizade que as une há tantos anos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o luxo e a arrogância de Arminda contrastam com a simplicidade da vida de Gerluce. No imenso casarão dos Ferretti, Arminda desfila imponente pelos corredores, espalhando desprezo. A governanta Cláudia tenta falar com ela, mas mal termina a frase e é cortada com frieza. "Cláudia, eu não pago você para dar opinião. Faça o que mandei." O pequeno Raul, filho de Cláudia, observa de longe e acaba sendo alvo da rispidez da patroa. Ensina esse menino a não ficar bisbilhotando onde não é chamado. Grita Arminda, com um olhar duro. Cláudia abaixa a cabeça, engolindo orgulho, enquanto Raul se esconde atrás da saia da mãe. Na volta do trabalho, Gerluce pega o ônibus como faz todos os dias. É ali que ela reencontra o motorista Gilmar, homem de olhar sereno e sorriso discreto, que sempre a cumprimenta com respeito. Joelle, curiosa, nota o jeito como a mãe observa e percebe que há algo entre eles. Talvez um passado, talvez um segredo. "Mãe, você conhece o motorista?" pergunta, disfarçando o interesse. Gerluce hesita, olha pela janela e responde apenas: "Conheço de vista, filha. Ele sempre passa por aqui." Mas Joelle sente que há mais por trás daquela resposta. A intuição adolescente a faz querer entender quem é aquele homem e por que a mãe evita o assunto. Mais tarde, em casa, a conversa toma outro rumo. Joelle, cheia de dúvidas, pergunta de repente: "Mãe, quem é o meu pai?" Gerluce se cala por alguns segundos, sente o coração apertar e responde seca: "Isso não importa agora, Joelle." "Como não importa?" insiste a garota. "Importa o que a gente é uma para outra. E só." A resposta encerra o assunto, mas deixa no ar um silêncio denso, carregado de mágoas antigas e verdades ainda não reveladas. Enquanto isso, Paulinho, o policial que vive rondando os pensamentos de Gerluce, conversa com o pequeno Juquinha, um garoto da vizinhança que o admira. "Um dia eu vou ser policial igual a você, Paulinho", diz o menino, cheio de empolgação. O investigador sorri, mas logo franze o senho. "Ser policial não é brincadeira, Juquinha. É perigoso." O garoto, determinado, retruca: "Mas eu quero proteger as pessoas." Paulinho balança a cabeça, confuso com tanta coragem vinda de um menino. Apesar da preocupação, ele sente orgulho e percebe o quanto aquela comunidade carente precisa de bons exemplos. No mesmo instante, Kellen, amiga da família e vizinha antiga, chega à casa de Lígia, mãe de Gerluce e avó de Joelle. A idosa parece inquieta, andando de um lado para o outro. "Dona Lígia, a senhora tá bem?" pergunta Kellen, percebendo a aflição. "Não tô, Kellen. Essa menina, a Joelle, anda diferente. Tenho medo de que esteja passando pelo mesmo que a mãe passou." Kellen tenta acalmá-la. "Calma, Dona Lígia. Vamos esperar. Pode ser só uma fase." Mas a preocupação de Lígia é visível. Ela sente no instinto que a história da família está prestes a se repetir, e isso entristece profundamente. Enquanto isso, na mansão, Santiago Ferretti chega com um semblante frio e calculista. Traz nas mãos 2 sacolas cheias de dinheiro, que coloca sobre a mesa do escritório de Arminda. O repasse está feito,
diz ele, lacônico. Mas não confio naquela mulher, a Gerluce. Ela se mete onde não é chamada. Arminda arqueia a sobrancelha, apoiando-se no encosto da poltrona. Eu avisei que ela não me inspirava confiança. Ferete, distraído, desvia o olhar para a escultura que domina um dos quartos. As Três Graças, uma peça de mármore branca, imponente, que parece observar tudo. O olhar dele brilha, e Arminda nota. Cuidado para não se apaixonar pela estátua. Santiago, ironiza, com veneno. Você olha para ela com mais desejo do que para mim. Ele sorri, mas o gesto é cínico. Essa escultura vale mais que muita gente viva. Em outra parte da cidade, Joelle enfrenta o momento mais difícil de sua vida. Após dias de dúvidas, ela finalmente recebe a confirmação que temia: está grávida. Sentada na cama, com o teste em mãos, o mundo parece girar. As lágrimas descem silenciosas, misto de medo e confusão. Quando a mãe entra no quarto, Joelle esconde o teste rapidamente, mas o olhar denuncia. O que aconteceu, minha filha? Pergunta Gerluce, apreensiva. Nada, mãe, eu tô bem. Gerluce insiste, mas a menina desvia o olhar. Horas depois, sem conseguir conter o segredo, Joelle procura Viviane e desabafa. Eu tô grávida, Vivi. Mas não quero que ninguém saiba. E o pai, Joelle? Quem é ele? Eu não vou dizer. Não agora. O silêncio que se segue é pesado. A jovem sabe que, ao esconder o nome do pai, carrega sozinha o peso de uma decisão que vai mudar sua vida. Enquanto isso, Juquinha, o garoto curioso e observador, nota o clima entre Gerluce e Paulinho. Vendo os dois conversarem na calçada, ele cochicha para Viviane. Acho que a dona Gerluce gosta dele. Viviane sorri. E quem não gosta do Paulinho, hein? O comentário leve traz um respiro entre tantas tensões. Ainda assim, o olhar de Juquinha revela que ele entende mais do que parece. De volta ao casarão dos Ferete, o clima é tenso. Arminda fica furiosa ao descobrir que sua mãe desapareceu misteriosamente. Dominada pela raiva, ela culpa Gerluce pelo sumiço, alegando que a funcionária deve ter se metido onde não devia. Ela estava sempre bisbilhotando. Aposto que foi atrás dela. Grita, fora de si. Josefa tenta acalmá-la, mas Arminda não escuta. A fúria da vilã é desmedida, e a acusação recai inteira sobre Gerluce. Mais tarde, Gerluce, ainda abalada pela discussão, volta à mansão para cumprir uma tarefa de rotina. No corredor, passa pela sala onde está a famosa escultura das Três Graças. A curiosidade fala mais alto. Ela se aproxima, observa o brilho do mármore, os detalhes das figuras femininas esculpidas com perfeição. Há algo inquietante ali, uma sensação de que aquele objeto guarda mais do que aparenta. Josefa, que a acompanha, também sente o mistério no ar. Bonita, né? Murmura a empregada. Bonita e estranha, responde Gerluce, tocando levemente a base da estátua. Nesse instante, a porta se abre com força. Arminda entra, seguida de Josefa, o olhar faiscando de fúria. O que pensa que está fazendo aqui, Gerluce? Gerluce dá um passo para trás, assustada. Eu só estava limpando. Mentira! Grita Arminda. Você estava mexendo onde não devia. A tensão domina o ambiente. Gerluce, tomada pelo pânico, tenta se justificar, mas a voz falha. Josefa observa tudo em silêncio, ciente de que qualquer palavra pode piorar a situação. Terça-feira, 21 de outubro. O dia amanhece pesado na mansão dos Ferete. O silêncio dos corredores é quebrado apenas pelo som firme dos passos de Arminda, que surge imponente, o olhar gelado e a voz carregada de fúria. Ainda abalada pelo episódio do dia anterior, ela não hesita em confrontar Gerluce. A funcionária tenta manter a postura, mas o nervosismo é evidente. Arminda, rígida, repreende Gerluce com severidade, aproximando-se dela com o tom autoritário que a todos intimida. Eu já avisei que nesta casa ninguém toca na escultura. Dispara, a voz cortante. Aquela peça não é uma decoração qualquer. Gerluce, com as mãos trêmulas, tenta se justificar. Dona Arminda, eu só limpei o pó. Não quis faltar com respeito. Silêncio! Grita Arminda, interrompendo-a. Você esquece o seu lugar, Gerluce. E quando as pessoas esquecem o lugar delas, acabam saindo pela porta dos fundos. A tensão é tamanha que Josefa, sempre discreta, intervém com um olhar compassivo. Assim que Arminda se afasta, ela se aproxima de Gerluce e, em voz baixa,
revela o que nunca teve coragem de contar. Josefa narra a história da escultura das Três Graças, o misterioso objeto que ocupa um dos quartos mais vigiados da mansão. Essa estátua veio da Europa, começa Josefa, em tom sombrio. Dizem que o Sr. Ferretti mandou esculpir uma réplica exata da peça original que está no museu em Roma. Mas essa aqui, ela faz uma pausa, olhando ao redor, essa guarda segredos. Gerlúcia regala os olhos. Segredos. Dinheiro, poder, talvez até crimes. Josefa suspira. Muita gente já quis se livrar dela, mas o casal não permite que ninguém se aproxime. Quem tentou, desapareceu. As palavras de Josefa deixam Gerlúcia inquieta. A simples ideia de que aquela escultura, símbolo da vaidade dos patrões, possa esconder algo mais sinistro faz um arrepio percorrer-lhe a espinha. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o jovem Raul tenta digerir uma notícia que o deixa em pânico. Ele teme ser o pai do filho de Joelle. Isolado no quarto, encara o próprio reflexo no espelho e sente o peso da responsabilidade que nunca imaginou carregar. E se for verdade, pensa, aflito. A lembrança do primeiro encontro com Joelle vem à tona como um flash. Raul relembra como conheceu a menina, numa tarde em que, distraído, entrou por engano na casa de Lígia. Buscava uma entrega para a farmácia e acabou sendo recebido com simpatia pela idosa. Foi então que Joelle apareceu, curiosa, e os dois trocaram olhares tímidos. Desde aquele dia, o rapaz não esqueceu a doçura dela, mas também o medo de que algo entre eles pudesse se transformar em escândalo. Agora, com a notícia da gravidez, o coração de Raul acelera num misto de culpa e incerteza. Na farmácia onde trabalha Viviane, o clima é outro, mas a preocupação também cresce. Uma cliente habitual entra aí, enquanto aguarda o atendimento, comenta com desconfiança. Esses remédios que a Fundação Ferretti distribui não fazem efeito nenhum. Tomei por semanas e continuo igual. Viviane, sempre atenta, ergue olhar surpresa. A senhora tem certeza? Absoluta. Meu vizinho também tomou e está piorando. A inquietação se instala. Mais tarde, Viviane procura o farmacêutico Edilberto e o chama para uma conversa reservada. O tom dela é sério. Muita gente tem reclamado. Edilberto. Dizem que os remédios da fundação não curam nada, só pioram. Edilberto, um homem contido, hesita em responder. Você sabe que isso é perigoso de comentar. Perigoso é o povo adoecer. Edilberto, rebate ela, decidida. Tem algo errado, e eu vou descobrir o que é. Enquanto Viviane tenta entender o que está acontecendo com os medicamentos, na mansão dos Ferretti, o ambiente continua carregado. A empregada Zenilda se aproxima de Arminda, visivelmente nervosa. Dona Arminda, eu precisava falar. Arminda ergue os olhos do jornal, impaciente. Fale logo. É sobre o meu marido. Eu desconfio que ele tem uma amante. A patroa esboça um meio sorriso. Ah, Zenilda, o mundo é dos infiéis. Acostume-se. Mas ele anda diferente, patroa. Some à noite, volta cheirando a perfume caro. Arminda dá uma risada seca. Quer um conselho? Faça como eu, nunca sofra por homem. Use, descarte e siga em frente. O comentário frio deixa Zenilda desconfortável. Ela se retira em silêncio, enquanto Arminda volta a se olhar no espelho, satisfeita com a própria crueldade. Do outro lado da cidade, Lorena, parente distante dos Ferretti, observa sua família com um olhar crítico durante o café da manhã. Cada gesto, cada palavra, lhe causa incômodo. É impressionante como vocês vivem fingindo que tá tudo bem, diz, encarando os irmãos. Enquanto isso, tem gente morrendo por causa dos remédios de caridade da fundação. A mãe a repreende, mas Lorena não recua. A verdade dói, mas um dia ela aparece. O clima também esquenta durante o evento em homenagem a Santiago Ferretti, promovido pela fundação. O auditório está cheio de políticos, empresários e jornalistas. Na entrada, um homem simples, de roupas gastas, grita indignado. Assassinos! Esses remédios estão matando o povo. É Misael, viúvo revoltado com o que aconteceu à esposa, vítima de uma reação grave após tomar os medicamentos distribuídos gratuitamente. A confusão atrai olhares. O segurança tenta contê-lo, mas Misael resiste, xingando Ferretti com todas as forças. No meio do tumulto, o assessor Macedo dá uma ordem fria a Edilberto. Cuida disso. Agora. Edilberto, hesitante, tenta argumentar. Mas ele só tá falando. Eu disse agora, Edilberto. Repete Macedo,
com firmeza. Minutos depois, do lado de fora, o barulho de pneus e um grito cortam o ar. Edilberto atropela Misael propositalmente, cumprindo a ordem que não teve coragem de recusar. A multidão corre, desesperada. O corpo do viúvo fica estendido no chão, enquanto o carro acelera e desaparece. Dentro do auditório, Ferretti faz seu discurso com um sorriso cínico. Fala sobre filantropia, sobre ajudar o próximo, enquanto o sangue de um homem justo escorre no asfalto lá fora. A repórter Xênica, atenta, registra tudo com sua câmera. O entusiasmo de Arminda após a homenagem ao companheiro, os aplausos forçados, o brilho artificial nos olhos de quem esconde um império de mentiras. Enquanto os poderosos celebram, a dor se espalha entre os humildes. No pequeno quarto que divide com a mãe, Joelle respira fundo e toma uma decisão. Com voz firme, encara Gerluce. Mãe, eu decidi. Eu vou seguir com a gravidez. Gerluce fica em silêncio, o coração apertado. E o pai? Filha? Quem é? Eu não vou contar. Não agora. A mãe sente o peso das palavras. A história se repete diante dos olhos, como se o destino insistisse em testar aquela família. Ela segura as mãos da filha e tenta conter as lágrimas. Eu só quero que você não sofra como eu sofri. Eu tô pronta para aguentar, responde Joelle, com firmeza. O silêncio toma conta do quarto. De longe, Lígia ouve parte da conversa e fecha os olhos, tomada por lembranças do passado. À noite, sozinha, Gerluce se ajoelha e começa a rezar. As velas tremulam, lançando sombras pela parede. Entre soluços, ela fala com fé. Que Deus me dê força, e que essa criança venha com saúde. Pausa. Um suspiro profundo. Que seja uma menina. Para que o nome dela traga luz onde a nossa vida teve tanta escuridão. As palavras ecoam suaves, quase como um pedido de redenção. Lá fora, o som distante de sirenes corta a madrugada, lembrando que a paz ainda está longe de chegar. Na mansão, Arminda brinda com Ferretti o sucesso do evento, sem imaginar que a mentira começa a ruir. Quarta-feira, 22 de outubro. Amanhã em Três Graças começa tensa, mas marcada por um novo sentimento de esperança entre Gerluce e Joelle. Depois de tantas angústias, mãe e filha parecem respirar o mesmo ar, unidas por um elo silencioso e profundo. Joelle, ainda frágil, confessa estar assustada com a gravidez, mas Gerluce, num raro instante de ternura, segura suas mãos e diz com voz firme: "Você não está sozinha, minha filha. O que vier, a gente enfrenta juntas." O gesto é simples, mas suficiente para aquecer o coração da moça, que sente, pela primeira vez em muito tempo, o apoio incondicional da mãe. Enquanto isso, Josefa surge na casa, com aquele olhar curioso e astuto que sempre parece enxergar mais do que mostra. Observa a escultura das Três Graças repousando sobre o móvel antigo e comenta com Gerluce, em tom de confidência, que a peça é autêntica e vale uma fortuna. Essa estátua é rara, menina. Foi feita por um escultor francês. Se for mesmo a original, tem gente que mataria por ela. As palavras deixam Gerluce intrigada. A escultura, que antes lhe parecia apenas um adorno esquisito da casa, agora ganha um significado diferente e perigoso. O nome da escultura ecoa pelos corredores, carregado de mistério. As Três Graças, um símbolo de beleza, amor e fertilidade, parece observar tudo ao redor com olhos invisíveis. Josefa continua falando, baixinho, como quem teme ser ouvida. E tem mais. Dizem que o marido de Arminda, o Rogério, não se matou coisa nenhuma. Morreu porque descobriu o que estava escondido dentro dessa escultura. Gerluce empalidece. Aquela informação pesa como um segredo antigo que começa a se abrir diante dela. Mais tarde, Gerluce procura Lígia, tentando desabafar sem revelar demais. Conta-lhe, em voz trêmula, que Josefa garante que Rogério não cometeu suicídio. Lígia se espanta. Mas todo mundo acredita que foi ele mesmo quem tirou a própria vida. Gerluce balança a cabeça, apreensiva. Pois é, mas se isso for mentira, alguém se aproveitou muito bem dessa história. Há um silêncio incômodo. As duas se entreolham, e pela primeira vez, Lígia parece perceber que a verdade sobre o passado de Arminda pode ser bem mais sombria do que imaginava. Enquanto isso, Paulinho não consegue tirar Gerluce da cabeça. Ele caminha pelas ruas do bairro, perdido em pensamentos. O policial, acostumado a lidar com casos difíceis, se vê tomado por uma curiosa mistura de admiração e desejo. Lembra da doçura escondida no olhar dela, da força com que enfrenta os próprios medos. Aquela mulher tem algo que me prende, murmura para si mesmo, sorrindo de canto,
sem perceber que já está emocionalmente envolvido. Na casa de Lorena, o ambiente é diferente, frio, tenso, cheio de olhares atravessados. Leonardo, seu marido, observa a esposa com irritação crescente. Você anda cada vez mais distante, Lorena, reclama ele, jogando o jornal sobre a mesa. Ela, com o ar altivo e indiferente, retruca: talvez porque eu cansei de fingir que está tudo bem, Leonardo. Essa família vive de aparências. A resposta deixa o marido sem chão. O olhar crítico de Lorena sobre sua própria casa é cortante, e o clima se torna insuportável. Enquanto isso, o foco retorna à mansão de Arminda. A mulher poderosa aparece sozinha no salão, onde a luz do fim de tarde atravessa as cortinas e banha a escultura das Três Graças. Ela se aproxima lentamente, toca o mármore frio com as pontas dos dedos e, num gesto repentino, começa a mexer na base da estátua. O som metálico de uma pequena tranca se soltando ecoa no silêncio. Arminda então levanta uma tampa escondida e revela, dentro da escultura, uma quantia grande de dinheiro cuidadosamente empacotada. As notas estão guardadas ali há tempo, e elas encara como quem contempla um segredo que é tanto um prêmio quanto uma maldição. Meu tesouro, murmura, com um sorriso quase cruel. O olhar de Arminda brilha, refletindo a ganância que a move. É ali, naquela estátua aparentemente inofensiva, que repousa boa parte do poder de Ferete, e, consequentemente, o dela. A escultura é mais do que arte, é um cofre, um esconderijo de riqueza e corrupção. Arminda fecha novamente a base e ajeita a peça, certificando-se de que ninguém notará nada. Na rua, Gerluce tenta se concentrar em outra coisa. Ainda abalada pelas revelações de Josefa, ela segue até a esquina, onde Paulinho, por acaso ou não, a espera encostado em seu carro. Boa tarde, Gerluce, ele diz, com aquele tom calmo e firme que sempre a deixa sem reação. Ela sorri timidamente, ajeitando o cabelo. Boa tarde, Paulinho. Não sabia que passava por aqui. Ele dá de ombros, fingindo naturalidade. Ah, costumo rodar o bairro. Nunca se sabe o que pode acontecer. Há um momento de silêncio entre os dois, interrompido apenas pelo barulho dos passarinhos. Paulinho a encara com um olhar sincero, quase vulnerável. Sabe, Gerluce, eu queria te conhecer melhor. A frase é direta, sem rodeios, e a deixa desconcertada. Ela baixa os olhos, tentando disfarçar o rubor no rosto. Conhecer melhor? Eu. Ele ri baixo, tentando aliviar o clima. É, você. A mulher que enfrenta o mundo com um olhar firme e ainda tem tempo para sorrir. Gerluce tenta esconder o embaraço, mas sente o coração acelerar. Faz tempo que não ouvia algo assim. Desde que a vida lhe arrancou tantas certezas, ela se acostumou à solidão, à rotina pesada, ao medo de se envolver. Mas o jeito de Paulinho é diferente. Ele não a pressiona, apenas demonstra interesse sincero. Eu não sei o que dizer, responde por fim. Ele sorri. Não precisa dizer nada agora. Só me deixa te conhecer, aos poucos. A cena é simples, mas cheia de ternura. O sol se põe atrás das casas, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto o vento balança os cabelos dela. É como se o tempo parasse um instante para registrar aquele começo. De volta à casa de Arminda, o clima é outro. A vilã observa a escultura, agora com expressão inquieta. Parece temer que alguém tenha descoberto o segredo escondido ali. Ninguém pode saber, murmura, andando de um lado para o outro. Em seguida, pega o telefone e liga para Ferete, sua voz carregada de tensão. Santiago, precisamos conversar. Hoje. Em outro ponto da cidade, Josefa termina o dia rezando diante de uma pequena imagem de santa. Sabe que mexeu em algo perigoso ao contar a Gerluce sobre a escultura e o suposto assassinato de Rogério. Meu Deus, me proteja. Essa história ainda vai trazer desgraça para muita gente, diz em voz baixa. Enquanto isso, Joelle dorme em seu quarto, a mão pousada sobre o ventre, como se tentasse proteger a vida que carrega. No cômodo ao lado, Gerluce observa a filha pela fresta da porta, emocionada. Pensa no futuro, nos erros do passado e nas escolhas que ainda precisará fazer. Sente medo, mas também esperança. Se for menina, que venha forte, murmura. Que tenha coragem para enfrentar esse mundo. A noite cai sobre Três Graças, e cada personagem carrega em silêncio seus segredos e desejos. Arminda vela seu cofre disfarçado de arte. Josefa teme as consequências do que revelou. Paulinho sonha com um amor improvável. Lorena encara o próprio vazio. E Gerluce, entre a sombra e a luz,
Descobre que talvez ainda haja tempo para recomeçar, mesmo cercada por mistérios, mentiras e pecados guardados sob o olhar frio das Três Graças. Quinta-feira, 23 de outubro. O dia amanhece pesado em Três Graças. O céu cinzento parece refletir o luto de Misael, que está ajoelhado diante do túmulo da esposa, as mãos trêmulas e o olhar fixo na lápide fria. O vento sopra forte, levantando folhas secas, mas ele não se move. Com voz embargada, promete vingança. Eu juro, minha velha, quem fez isso vai pagar. Eu não descanso enquanto não acertar as contas com eles. As palavras saem carregadas de dor e raiva contida. Ele deposita um pequeno buquê de flores murchas sobre o túmulo e se levanta, cambaleante, decidido a não se entregar ao desespero. Horas depois, Misael caminha pela estrada poeirenta até a casa de Joaquim, um antigo amigo. Bate à porta, exausto. Joaquim se espanta ao vê-lo. Misael? Mas você devia estar morto. O homem sorri amargo. Morto por dentro, talvez. Mas ainda respiro. Joaquim o ajuda a entrar e fecha a porta rapidamente, preocupado que alguém o veja. Misael conta que precisa de abrigo e promete não causar problema. Joaquim, hesitante, acaba cedendo. Pode ficar um tempo, mas precisa entender, se descobrirem que você está vivo, a coisa pode ficar feia. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ferete conversa com Zenilda em sua luxuosa sala. Ela observa com desconfiança, enquanto ele, com um ar frio e calculista, fala da morte de Rogério. A polícia encerrou o caso. O bilhete que ele deixou foi prova suficiente de que se matou. Zenilda cruza os braços, duvidando. E você acredita mesmo nisso, Santiago? Ferete desvia o olhar, fingindo serenidade. Não preciso acreditar. Preciso que os outros acreditem. A frase soa cínica, carregada de segundas intenções. Na casa de Joaquim, Misael bebe um gole de café quente, tentando se recompor. Joaquim observa, inquieto. Você devia sumir de vez, Misael. Esquecer essa história. Se souberem que está vivo, vai ter gente querendo te calar. O amigo balança a cabeça, obstinado. Não posso. Ainda tenho contas para acertar. E tem gente que precisa saber da verdade. Joaquim endurece o olhar. Se for sobre Lígia e Gerluce, nem me fale. Não quero saber delas, nem do passado. Já me feriram demais. O silêncio que se segue é pesado. Misael entende que não pode contar com muito apoio, mas sua determinação cresce ainda mais. Em outro bairro, Viviane sai apressada da farmácia, onde escutou novas fofocas sobre a família de Lígia. Ao dobrar a esquina, vê Joelle caminhando sozinha, com o rosto abatido e os olhos marejados. A jovem parece perdida, andando sem destino. Viviane a chama, mas Joelle não responde. Desaparece na multidão como um vulto. Preocupada, Viviane vai direto à casa de Gerluce. Eu vi sua filha na rua, Gerluce. Ela parecia perturbada. Gerluce arregala os olhos. Onde foi isso? Viviane tenta lembrar o local exato. Perto da praça, mas ela sumiu rápido. A notícia cai como um raio. Desde que Joelle descobriu a gravidez, Gerluce vive entre a culpa e o medo de perder a filha. Meu Deus, o que essa menina foi fazer sozinha? Murmura, apavorada. Sem pensar duas vezes, pega o casaco e decide procurá-la. Mas o problema é que Arminda está em casa, e Gerluce não pode simplesmente sair sem levantar suspeitas. É aí que entra Josefa, sempre pronta a ajudar. A governanta percebe o desespero da amiga e cochicha. Deixa comigo. Eu invento uma desculpa para a patroa, e você vai atrás da menina. Arminda, como sempre, está de olho em tudo. Para onde vai, Gerluce? Pergunta, desconfiada, ao vê-la com a bolsa na mão. Josefa intervém rápido. Ela vai à farmácia, Dona Arminda. Disse que está passando mal. A vilã observa as duas com aquele olhar que parece atravessar a alma, mas finge acreditar. Muito bem. Mas não demore. Assim que sai da sala, Gerluce troca um olhar cúmplice com Josefa e agradece com um aceno discreto. Na rua, ela tenta ligar para Joelle, mas o telefone da filha está desligado. Desesperada, decide procurar ajuda com quem mais confia. Tira o celular da bolsa e disca o número de Paulinho. Alô, responde ele, surpreso com a ligação. Paulinho, é a Gerluce. A Joelle sumiu.
Disseram que viram ela sozinha na rua e tô com um mau pressentimento. Você pode me ajudar? O tom de urgência na voz dela não deixa dúvidas. Paulinho não pensa duas vezes. Claro que posso. Me diz onde você tá que eu já tô indo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Raul caminha apressado por uma viela estreita. Desde que a notícia da gravidez de Joelle se espalhou, ele vive atormentado. O jovem carrega a culpa de ter se envolvido com ela, e o medo do que pode acontecer o deixa paranoico. Ele olha para trás, percebe que está sendo seguido por um rapaz da comunidade. O sujeito observa com expressão dura, mãos nos bolsos, e Raul acelera o passo, o coração disparado. Sabe que não é coincidência. O que eles querem comigo? Pensa, ofegante. Enquanto isso, Kellen também sai em busca de Joelle. A jovem, preocupada com a amiga, percorre as ruas perguntando se alguém a viu. Ao passar pela esquina da praça, nota um grupo de rapazes conversando com gestos suspeitos. Um deles menciona o nome de Raul, e Kellen pressente que há algo errado. Já em outra parte da cidade, Bagdá, líder de um pequeno grupo de criminosos, observa tudo de longe. Ele tem interesse em Raul por causa de antigas dívidas do rapaz. Quando percebe que Joelle se aproxima da região, sorri de maneira perversa. Olha só quem veio cair no meu colo. O casalzinho perfeito, comenta com ironia. Pouco depois, Joelle finalmente encontra Raul, que parece assustado e nervoso. Por que você sumiu? Pergunta ela, de forma direta. Ele hesita, evita encará-la. Eu precisava pensar. Pensar no quê? Em me deixar sozinha, grávida, rebate Joelle, com os olhos marejados. Raul tenta justificar-se, mas a tensão cresce. Você não entende, Joelle. Tem gente me seguindo. Isso aqui é perigoso. Antes que possam continuar, ouvem passos se aproximando. Quando se viram, dão de cara com Bagdá e seu bando, cercando-os. O líder sorri com malícia. Ora, se não é o Raulzinho e a mocinha bonita. Que coincidência encontrar vocês aqui. Joelle segura o braço de Raul, assustada. Quem são eles? Raul sussurra. Corre, Joelle. Agora. Mas é tarde. Um dos capangas bloqueia a saída. Bagdá se aproxima, olhando para os dois com desprezo. Você me deve, Raul. E agora, parece que a conta vai ser cobrada em dobro. Enquanto isso, Gerluce e Paulinho percorrem as ruas em busca de Joelle. Ela está aflita, e ele tenta acalmá-la. Vamos encontrá-la, eu prometo. Mas o medo já tomou conta dela. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu nunca vou me perdoar. De longe, Josefa observa o relógio, preocupada. Arminda começa a desconfiar da demora. A farmácia não fica tão longe assim. Resmunga a vilã, batendo o pé impaciente. Josefa inventa mais uma desculpa, mas sabe que, se Gerluce não voltar logo, a mentira pode ruir. A tensão cresce em todas as frentes. Misael planeja vingança em segredo, abrigado por Joaquim. Ferete se sente mais seguro agora que a investigação sobre Rogério foi encerrada, mas o passado ainda o ameaça. Viviane pressente que algo terrível está prestes a acontecer. E Gerluce, entre a fé e o medo, corre contra o tempo para salvar a filha, sem imaginar que, naquele exato momento, Joelle e Raul estão diante de Bagdá, prestes a enfrentar o primeiro grande perigo que unirá seus destinos para sempre. Sexta-feira, 24 de outubro. A noite ainda cobre a pequena cidade de Três Graças quando a tensão atinge seu ponto máximo. Diante de Bagdá e seu bando, Joelle e Raul estão encurralados. O líder, com um olhar frio e ameaçador, parece se divertir com o medo dos dois. Vocês acham que podem brincar com gente como eu, diz, caminhando em círculos ao redor deles. Joelle tenta manter a calma, mas as pernas tremem. Raul dá um passo à frente, tentando protegê-la. Deixa ela fora disso, Bagdá. A confusão é comigo. O criminoso ri, um som rouco que arrepia o ar com você, agora é com os dois. De repente, surge Kellen, ofegante, vinda da rua lateral. Bagdá, espera. Grita. O grupo se vira. Essa história não pode acabar assim. Você não sabe quem é ela. Bagdá encara, impaciente. E quem é essa mocinha para eu me importar? Kellen respira fundo e, sem medir as consequências, revela, ela é filha de Gerluce. O nome parece ecoar com peso. Bagdá fica em silêncio por um momento, pensativo. Gerluce.
Aquela mulher que trabalha para Arminda? Kellen confirma com um aceno rápido. É, e se você encostar um dedo nessa menina, vai arrumar encrenca com gente grande. O silêncio se espalha. Raul segura o braço de Joelle, confuso, enquanto Bagdá avalia a situação. Finalmente, ele dá uma risada curta. Tá bom. Por hoje, vocês escapam. Mas o Raul continua me devendo. Faz um gesto com a mão, e o bando se afasta. Antes de sair, lança um último olhar para o rapaz. Não esquece o que eu disse, garoto. Dívida comigo é coisa séria. Assim que o grupo desaparece, Joelle desaba nos braços de Kellen, tremendo. Você salvou a gente. Kellen tenta acalmá-la. Agora vão para casa. E rápido. Raul, ainda nervoso, concorda. Eu vou com ela. Os dois seguem pelas vielas escuras, atentos a cada som. Mas, mesmo depois de escapar, o perigo continua rondando. Dois garotos do bando, mandados por Bagdá, começam a segui-los discretamente. Raul percebe a movimentação pelo reflexo de uma vitrine quebrada. Eles estão atrás da gente, murmura. Apressa o passo e puxa Joelle pela mão. Corre. Os dois atravessam ruas, viram esquinas, até conseguirem chegar à casa dela. Com o coração acelerado, Raul empurra a porta e entra. Fica aqui dentro. Eu preciso pensar no que fazer. Joelle fecha a porta e encosta a cabeça no batente, exausta. Você não devia ter vindo. Ele responde, ainda ofegante, não ia te deixar sozinha. Enquanto isso, Gerluce e Paulinho continuam rodando pela cidade à procura da jovem. O policial tenta convencê-la a voltar para casa e esperar notícias, mas Gerluce não consegue. Eu sinto que ela tá em perigo, Paulinho. Eu sei quando minha filha tá com medo. O olhar dele se suaviza. Vamos para sua casa. Pode ser que ela tenha voltado. Ao chegarem, encontram Joelle no sofá, pálida e inquieta. Onde você estava, menina? Pergunta Gerluce, aliviada e ao mesmo tempo furiosa. Joelle hesita por um instante e decide mentir. Fui na casa de uma amiga, mãe. Só precisava pensar. Gerluce a encara, desconfiada. Sozinha, a essa hora. Paulinho cruza os braços, observando. Essa história não tá batendo. Joelle se defende. Eu juro, não aconteceu nada. Mas o tom trêmulo entrega que há mais do que ela quer contar. Paulinho troca um olhar com Gerluce, pedindo calma. Deixa para conversar depois. O importante é que ela tá bem. Gerluce suspira, vencida pelo cansaço. Tá bom, mas amanhã a gente vai conversar direito. Em outro ponto da cidade, Arminda e Raul têm uma discussão acalorada. O rapaz aparece em sua casa transtornado, tentando explicar o que aconteceu, mas a vilã não tem paciência. Você me envergonha, Raul. Vive se metendo em confusão. Ele tenta argumentar. Eu não pedi para nascer nesse meio, Arminda. Você acha que entende tudo, mas não faz ideia do que eu passo. Ela o interrompe, furiosa. Cale a boca. Eu não admito que levante a voz para mim. A raiva de Arminda explode, e ela precisa se apoiar na mesa para não perder o controle. Caminha até a escultura das Três Graças, respira fundo e a toca com reverência, como se tirasse dela a força que lhe falta. Essas três são o equilíbrio deste lugar, murmura. Enquanto estiverem comigo, nada me derruba. Raul observa a cena com espanto. Você fala com essa estátua como se fosse viva. Ela o encara, fria, mais viva do que muita gente nesta casa. O silêncio que segue é quase sagrado. Enquanto isso, Paulinho comenta com Juquinha, em tom preocupado, sobre o que percebeu. A filha da Gerluce está escondendo alguma coisa. Dá para ver nos olhos dela. O menino, curioso, pergunta, e a dona Gerluce sabe? Paulinho balança a cabeça. Não. Ela tá cega pelo medo. Quando se é mãe, às vezes a gente não quer enxergar o que tá bem na frente. Juquinha pensa por um instante e comenta, mas o senhor vai descobrir, né? Paulinho sorri de leve. É o que eu faço de melhor, garoto. Do lado de fora, uma figura observa a cena à distância. É Joaquim, que segue Gerluce discretamente há dias. Ele a vê pela janela conversando com Paulinho e sente um misto de saudade e culpa. O passado entre os dois parece pesar no ar. Joaquim se pergunta se deveria se aproximar, mas algo impede. Ainda não é hora,
murmura para si, antes de desaparecer na sombra. A noite vai avançando, e o clima na casa de Gerluce muda de repente. Josefa sobe as escadas para ver a senhora mais velha, mãe de Gerluce, que estava deitada desde cedo. Ao abrir a porta, leva um susto. A mulher está imóvel na cama, o rosto pálido, os lábios sem cor. Dona Maria chama, tocando seu ombro. Nenhuma resposta. Josefa desce correndo, apavorada. Gerluce, vem depressa. Gerluce sobe as escadas às pressas, o coração disparado. Quando vê a mãe desacordada, o chão parece sumir sob seus pés. Mãe? Mãe, fala comigo. Tenta reanimá-la, mas não há reação. Josefa, aflita, segura o braço da patroa. Ela ainda está respirando, mas está fraca. Paulinho, que estava na sala, corre para ajudar. Deixa eu ver. Ele se aproxima, verifica o pulso da idosa e conclui: precisamos levá-la para o hospital agora. Gerluce, chorando, pega a mão da mãe e murmura entre soluços: não me deixa, mãe, eu não aguento perder mais ninguém. O desespero toma conta do ambiente. Joelle, que ouve o barulho, desce as escadas apavorada. O que aconteceu? Ao ver a avó desacordada, cobre a boca com as mãos. Meu Deus! Paulinho a orienta: pega uma manta, rápido. Josefa tenta acalmar Gerluce. Vai dar tudo certo, minha filha, vai sim. Mas dentro dela há o mesmo medo que todos sentem, aquele pressentimento silencioso de que algo maior e mais sombrio se aproxima, envolvendo cada vez mais as vidas que orbitam em torno da escultura das Três Graças. Lá fora, o vento aumenta, soprando pelas árvores, como se a própria cidade pressentisse que tempos difíceis estão por vir. Arminda, sozinha em seu salão, passa a mão sobre a estátua e sussurra: tudo está sob controle. Mas o tremor leva em suas mãos a denuncia. Talvez, pela primeira vez, nem ela acredite mais nisso. Sábado, 25 de outubro. Lígia desperta, ainda fraca, mas consciente, e o alívio de Gerluce é imediato. A filha se apressa em ajeitar o travesseiro da mãe, a voz embargada de emoção ao agradecer pelo milagre de vê-la abrir os olhos novamente. Viviane, que acompanha de perto a recuperação, percebe o cansaço estampado no rosto da amiga. Durante a conversa entre as duas, Gerluce desabafa que os remédios fornecidos pela farmácia da Fundação Ferete parecem não estar fazendo efeito algum. Viviane, com a expressão grave, confirma ter ouvido outros relatos semelhantes e, com preocupação crescente, aconselha que seja feito um exame toxicológico em Lígia para esclarecer o que pode estar acontecendo. Enquanto isso, a tensão toma conta da casa de Josefa. Em meio a um de seus momentos de lucidez e perturbação, a senhora deixa todos assustados ao afirmar, com convicção, que viu Rogério em casa. O comentário ecoa pelos corredores, despertando um clima de apreensão e curiosidade. Gerluce tenta disfarçar o nervosismo, lembrando-se das palavras de Josefa sobre o suposto suicídio de Rogério, que agora soam mais duvidosas. O temor cresce quando Josefa descreve detalhes que só alguém muito próximo poderia inventar ou realmente presenciar. Na comunidade, Bagdá reúne o grupo em um canto escuro do beco e conta, com um sorriso malicioso, que descobriu que a família de Raul tem posses. O bandido vê ali uma oportunidade de lucro e começa a arquitetar planos que envolvem chantagem e vingança. Raul, por sua vez, sente um arrepio de perigo sem entender o motivo, mas sua intuição o alerta de que algo ruim está por vir. Ferete, incomodado com os rumores sobre o estado mental de Josefa e temendo que a idosa saiba mais do que deveria, ordena a Arminda que providencie o envio dela para um asilo. A mulher, fiel ao amante, obedece prontamente, mas com certo desdém, considera Josefa uma velha inconveniente que se intromete demais. No entanto, a decisão provoca revolta em Gerluce, que vê a mãe prestes a ser retirada de casa contra a vontade. Em meio a essa tensão, Gilmar aparece na porta da casa, sorridente, tentando se aproximar. Gerluce, no entanto, o encara com frieza. Sua hostilidade é evidente, e ela recusa qualquer conversa. O motorista insiste, tentando puxar assunto, mas ela encerra rapidamente o diálogo, deixando-o sem reação. O desconforto se intensifica quando Arminda, ao flagrar a cena, lança olhares venenosos, percebendo que há algo mal resolvido entre os dois. Pouco depois, ocorre uma confusão. Arminda, tomada por um acesso de fúria, reage de forma agressiva com Josefa, depois que a idosa volta a repetir diante de todos que Rogério não morreu. Gerluce se interpõe imediatamente, tentando proteger a mãe. As duas mulheres travam um embate tenso,
e Gerluce grita para que Arminda se afaste. Josefa, assustada, chora e pede perdão, enquanto Gerluce ampara. Arminda, fora de si, precisa se afastar e respirar fundo diante da escultura das Três Graças, onde costuma buscar equilíbrio, mas o olhar obsessivo com que encara a obra revela mais perturbação que serenidade. Na fundação, Viviane fica presa no elevador com Leonardo. O clima é tenso no início, mas a situação força uma aproximação inesperada entre os dois. Leonardo, sempre tão reservado, mostra fragilidade ao revelar que sente culpa por não conseguir se adaptar à maneira da família. Viviane, com sua calma habitual, o escuta e tenta acalmá-lo, lembrando que cada um tem o próprio ritmo para lidar com as pressões do trabalho e do sobrenome que carrega. Entre sorrisos nervosos e olhares cúmplices, o elevador volta a funcionar, deixando no ar uma ligação que talvez vá além da amizade. Enquanto isso, Gerluce recebe uma nova mensagem de Gilmar, insistente, pedindo para conversar. Ela lê, hesita, mas acaba ignorando. Seu coração pesa com lembranças que preferia esquecer. Gilmar representa um passado cheio de segredos, e cada tentativa dele de se aproximar é como uma ameaça à frágil estabilidade que tenta construir. Do outro lado da cidade, Joaquim e Misael conversam num pequeno galpão escondido, longe dos olhos de quem possa reconhecê-los. Joaquim, com a voz firme e o olhar sombrio, questiona o velho amigo sobre a paternidade de Gerluce. Ele insinua que há mais verdades encobertas naquela história do que todos imaginam. Misael desconversa, dizendo que não quer mexer em feridas antigas, mas Joaquim insiste, lembrando que mentiras mal resolvidas sempre voltam à tona. Misael, ainda atormentado pela promessa de vingar a morte da esposa, sente-se dividido. Sabe que Joaquim fala com razão, mas teme o que pode acontecer se o passado de Gerluce vier à tona. Ele tenta mudar de assunto, mas o olhar inquisidor do amigo mantém em silêncio, deixando claro que o segredo está prestes a ser revelado. Em meio a tudo isso, Raul enfrenta um novo terror. Ao caminhar apressado pelas vielas da comunidade, percebe estar sendo seguido. O som dos passos atrás dele se torna cada vez mais próximo. Ele acelera, vira uma esquina e, ao olhar para trás, vê dois rapazes observando com atenção. O pânico domina, e ele corre, tropeçando nas pedras do chão. O rapaz mais alto, integrante do bando de Bagdá, o persegue sem esconder o sorriso cruel de quem se diverte com o medo alheio. Raul consegue se esconder por um momento atrás de um muro, o coração disparado, a respiração curta. Sabe que sua ligação com Joélio o colocou em perigo, mas ainda não compreende a extensão da ameaça que enfrenta. Em casa, Joélio pressente algo ruim e tenta ligar para ele, sem sucesso. Enquanto a noite cai, Gerluce permanece ao lado da mãe, tentando convencê-la a comer algo. Lígia, confusa, pergunta se Rogério já voltou. Gerluce tenta disfarçar o choque, mas o olhar perdido da mãe a assusta. Ao se levantar para buscar água, ela se lembra das palavras de Josefa e sente o peso do medo se instalar de vez. Se Rogério realmente não morreu, o que mais pode estar escondido por trás da fundação, da escultura e das pessoas que a cercam? Viviane, preocupada com as reações da amiga, reforça que é urgente fazer os exames e descobrir se há substâncias nocivas nos remédios. Gerluce concorda, mas teme as consequências. Se esses remédios estiverem envenenando as pessoas, Viviane, ninguém vai estar a salvo, ela murmura, com os olhos marejados. Enquanto isso, Arminda, sozinha em seu quarto, observa o reflexo da escultura e murmura o nome de Ferete. Ela tenta conter o nervosismo, mas há algo de doentio em sua relação com o homem e com a própria obra. A escultura parece exercer sobre ela uma força magnética, como se guardasse um segredo que só ela compreende. Na rua deserta, Raul finalmente para de correr, mas ainda sente o medo pulsar. Um carro passa devagar ao longe, e ele se encosta na parede, tentando se acalmar. Bagdá observa de longe, com um olhar predador, enquanto acende um cigarro e comenta com um dos comparsas. Esse menino nem imagina o buraco em que se meteu. De volta à casa de Gerluce, o silêncio é interrompido por uma batida na porta. Ela se aproxima, hesitante. Ao abrir, encontra Paulinho. O policial, preocupado, pergunta se está tudo bem. Gerluce hesita antes de responder, mas ao ver o olhar sincero dele, sente um lampejo de segurança. Por alguns segundos, esquece o peso dos segredos, dos remédios, das ameaças e dos fantasmas do passado. Mas o destino, silencioso e cruel, continua tramando nas sombras, preparando novos golpes para todos. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo.
porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.